A paz do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Estou mais uma vez aqui nesta tarde para juntos mais uma vez meditar aqui na palavra de Deus, aonde está em minhas mãos. E dessa feita vamos falar sobre um comentário que a maioria dos estudiosos fala e ensinam por aí, que quem será as duas testemunhas. A testemunha que está baseada na palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14. Muitos interrogam e também ensinam que as testemunhas serão Elias, será Enoque. Outros dizem ser Moisés, devido à semelhança do livro de Apocalipse, que fala sobre alguns sinais, prodígios que Deus falou em sua palavra. Outros ensinam que seja Elias, segundo o texto aqui. E nós vamos aprender aqui e comentar, falando quem realmente será as duas testemunhas: se é Moisés, se é Elias, se é João Batista, ou se é outras pessoas. Porém, já o começo de comentário, a Bíblia não dá o nome das duas pessoas que serão as testemunhas que pregarão também na grande tribulação, juntamente com os 144 mil de todas as tribos de Israel. Já adiantando pela palavra de Deus que a Bíblia não dá o nome das duas pessoas, as duas testemunhas que pregarão o Evangelho na grande tribulação. Apocalipse capítulo 11. Vamos tirar uma dúvida para que nós possamos em poucos minutos comentar aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não os meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante de Deus da terra. As duas testemunhas serão, aqui Deus falando da terra, ou seja, as duas testemunhas pregarão o Evangelho, anunciando que todos que se arrependam durante a grande tribulação. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Provavelmente as duas testemunhas serão mortas pelo anticristo, a perseguição do anticristo, e pelos seus adeptos, e pela aquela multidão que vão se levantar contra as duas testemunhas. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Bom, segundo este texto, em algumas mentes
estão aí indicando, ensinando que será Moisés e Elias, devido à semelhança dos sinais que o anjo falou aqui, pela palavra de Deus, as semelhanças. Bom, para começo de um comentário, como já falei, é certo que Deus poderia ressuscitar qualquer um que poderia ser as suas duas testemunhas, mas Deus não precisa fazer isso, porque Ele tem os seus remanescentes, muitos guardados para aquele grande dia, para pregar o Evangelho. Não poderia ser simplesmente João Batista, Elias, ou Moisés, ou outras pessoas, ou Enoque, uma vez que a Bíblia fala que o homem é ordenado morrer uma só vez. Pelo que eu entendo, é que naquele momento, na grande tribulação, as duas testemunhas pregarão o Evangelho, e com certeza eles vão pregar o Evangelho para que muita gente se arrependa. Mas querendo já adiantar para os irmãos que não há nomes de pessoas das duas testemunhas que pregarão o Evangelho na grande tribulação. Bom, para um comentário muito expressivo, as duas testemunhas, falando sobre as duas testemunhas, na primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio, Deus irá enviar as duas testemunhas para anunciar o Evangelho do reino de Cristo durante o milênio. São Mateus capítulo 24, certo? São Mateus capítulo 24, versículo 14. E este é o mesmo Evangelho que João pregava na primeira vinda de Cristo, há quase 2000 anos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, conforme Mateus capítulo 3, versículo 2. Este não é o mesmo Evangelho que pregamos no dia de hoje, que é justamente o Evangelho que pregamos hoje, que é o Evangelho da graça, o favor imerecido. Não. Naqueles dias, as duas testemunhas pregarão o Evangelho do reino, para que todos que se arrependam venham usar a fé e venham usar também, assim como Cristo derramou seu sangue vertido da cruz, o sangue das pessoas que se arrependerem serão derramados diante de Deus e diante do anticristo e a sua triunidade satânica. Bom, como já falei aqui, não é Elias e não é Moisés, porque a Bíblia não dá o nome dessas duas testemunhas. Serão as duas testemunhas que pregarão o reino de Deus para se arrependerem, e elas pregarão o reino de Deus juntamente com os 144 mil, e bem provável que a multidão que se arrependerem na grande tribulação, que está no capítulo 7, versículo 13 e 14 de Apocalipse, que muita gente vão se arrepender, não todos, e muitos dos gentios, não todos, muito da nação de Israel, não todos, irão também anunciar o reino de Deus. Bom, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Os capítulos 11 e versículo a 14 deste livro marca a última metade da semana profética da visão de Daniel, que está baseado no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, bem como apresenta os vários personagens que estão envolvidos, desenvolvidos, desempenhando o seu papel na história humana. Neste capítulo há 7 agentes principais, a saber, a mulher,
certo? A mulher, que já no capítulo 12 fala da mulher que simboliza a nação de Israel, literal, mas aqui fala também do capítulo 11, né? A 14 fala justamente da mulher que simboliza a nação de Israel. A mulher, capítulo 12, versículo 1. O dragão, capítulo 12, versículo em diante. O menino, capítulo 12, versículo 5. Miguel, o arcanjo, capítulo 12, versículo 7 de Apocalipse. A descendência da mulher, capítulo 12, versículo 7. A besta saída do mar, capítulo 13, versículo 1, que é justamente a pessoa do anticristo do mar, que é justamente ele vai surgir ali durante e no meio daquele povo, ou daquele povo, como já falamos, né? A besta saída do mar e a besta saída da terra, que está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, e assim sucessivamente. Se incluirmos as duas testemunhas, então haverá um total de 9 agentes de pessoas que irão participar da grande tribulação. Já dizendo para os irmãos, nesse pequeno comentário, que as duas testemunhas não terão nomes, a saber, aqui pelo que nós entendemos, nas escrituras não dá o nome das duas testemunhas, de maneira nenhuma. Porém, Deus, né, usará como instrumento poderoso em suas mãos, com seu poder divino, a pregar o evangelho do reino, e os 144 mil de todas as tribos de Israel também pregarão o evangelho. Vejamos aqui, necessariamente 3 coisas devem ser medidas nesta sessão: o templo, o altar e os que nele habitam. Veja só, capítulo 11, versículo 2: deixai o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vejamos que o templo, realmente tem havido muitas especulações e debates sobre a hipótese do templo, ou a hipótese do templo que será erguido e por quem será erguido. Será pelo anticristo ou pelos judeus? Na verdade, não é pelo anticristo, porque assim o anticristo, né? Assim o anticristo não ia fazer um favor, um trabalho desse, porque o trabalho do anticristo é destruir, apesar que ele vem fazer uma falsa paz durante os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, porque será 7 anos, mas será os 3 primeiros anos e meio de uma falsa paz. Isso eu digo pela palavra de Deus, que ela nos ensina desta maneira, tá? Então esse é um comentário bem aberto, para que nós possamos tirar as dúvidas. Porém, o templo provavelmente será erguido, segundo os meus poucos conhecimentos, será erguido provavelmente antes da grande tribulação. Isso fica claro para os irmãos, tá? No local onde hoje se encontra a mesquita de Ormá e El-Qaza, ou Al-Qazia. Gente, segundo os comentários que surgem em outros países, o terceiro templo está sendo construído. Isso, eu vi essa notícia agora, mais ou menos, eu acho que essa notícia veio
provavelmente há uns 3 anos atrás, mais ou menos, em que os judeus, oriundos de todos os países, estão se reunindo para fazer o terceiro templo, porque eles sabiam que eles ficaram mais ou menos quase 800 anos, mais ou menos 700 anos, sem fazer sacrifício no templo, porque não há templo para os judeus fazerem sacrifício, porque foi destruído por Herodes, foi destruído pelos romanos. O segundo templo foi destruído, pelo general Tito, pela ordem romana, claro, e por ele. E o terceiro templo, provavelmente eles já estão construindo, segundo a notícia, da manchete em outros países aí fora do Brasil, que está construindo, e já se reuniram os levitas, se preparando com a sua roupagem real, aquela mesma roupagem, para se apresentar naquele tempo. Provavelmente a Bíblia diz, sem sombra de dúvida, cristocentricamente, que o anticristo, no capítulo 9, versículo 24 em diante, que o anticristo se sentará no templo. Então este templo aqui provavelmente será construído pelos judeus, e ele será aceito pelo judeu, até porque o anticristo vai se fingir que é o próprio Messias, porém não é, porque ele é mentiroso, conforme João 8,44. Mas eu não quero me deter aqui, eu quero falar sobre as duas testemunhas. Falando sobre as duas testemunhas, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, para terminar o comentário, a Bíblia diz: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. O que significa isso? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Ora, segundo os comentários aqui de alguns ministros e professores escatológicos, as minhas duas testemunhas, segundo, conforme o ASME, a ciência de numerologia, denominada gemátria, desenvolveu-se vagarosamente. Quando essa ciência apareceu, os números eram usados para expressar conceitos, ideias e princípios. Segundo o conceito oriental, o número 2, na simbologia profética, trazia a ideia de fortaleza. 2 homens são mais fortes do que um. E se surgir um terceiro, consolida a força, conforme Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. O número 2 é a duplicação de 1 e representa a força. No Antigo Testamento, duas testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato, qualquer acontecimento que acontecesse na época do Velho Testamento, nos 5 livros Pentateuco de Moisés também. Então, Jesus envia também 2 discípulos, de 2 em 2, por essa razão óbvia. O número aparece no Apocalipse em referência às duas testemunhas, as duas bestas, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 1, e grandes personagens. Desse modo, as duas testemunhas surgirão para demonstrar um testemunho de grande poder. Eles profetizarão, ou seja, eles pregarão o Evangelho, que todos venham se arrepender, porque é óbvio, o trabalho de Deus é salvar as almas. E nesse dia, no dia da ira de Deus, da grande tribulação,
muita gente irão se converter ao Evangelho. Bom, como falei aqui, vejamos falando sobre as duas testemunhas. Cremos, naquela época da grande tribulação, segundo alguns comentários aqui, Deus levantará dois grandes profetas dentre os pregadores do Evangelho do Reino, tá? Que provavelmente, segundo outros comentários, serão dois judeus, tá? Que pregarão o Evangelho do Reino, cheio do poder e autoridade, e anunciarão a mensagem do juízo com o mesmo poder e operação de maravilha, como aqueles dois grandes homens de Deus no tempo em que estiveram na terra. As semelhanças que a Bíblia ela focalizou aqui no versículo, que segundo aqui no livro de Apocalipse, este tem poder para fechar o céu. Então quem fechou os céus foi justamente Elias, quando orou para fechar o céu por 3 anos e 6 meses, se não me foge da mente. E segundo a outra testemunha, tem poder para sobre as águas para convertê-la em sangue. Bom, segundo quem fez esse trabalho foi Moisés, para convertê-la em sangue. Mas a Bíblia ela não diz o nome das duas testemunhas. Porém, será dois judeus que pregarão o Evangelho, tá? Para todo aquele povo, para que ele se arrependa. Fogo sairá da sua boca. No Apocalipse, o fogo sempre está em foco, pois este vocábulo ocorre 17 vezes. Este versículo diz alguma coisa sobre a identidade das duas testemunhas. Foi Elias quem teve autoridade sobre essa substância da natureza, e Moisés de igual modo. Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, falando com Jesus, conforme Marcos capítulo 8, versículo 4. Mas não precisamos saber e pensar que são eles os 12 profetas retornados da terra, 12 profetas escatológicos. Bom, gente, para voltar aqui retificando, Elias aparece no Monte da Transfiguração, falando com Jesus, conforme Marcos capítulo 8, versículo 4. Não precisamos pensar que são eles os dois profetas retornados da terra. Dois profetas escatológicos personificarão estes dois grandes profetas, assim como João Batista personificou Elias, conforme Mateus capítulo 11, versículo 14. Os dois grandes personagens têm as mesmas características ministeriais de Moisés e Elias, mas não serão Moisés e Elias, não, de maneira nenhuma. Mas sim, terão seus ministérios em razão de o Espírito de Deus ser o mesmo. Ou seja, assim como Deus usou Moisés e Elias naquela virtude, naquele poder, assim o Espírito de Deus irá também usar, né? Assim como usou João Batista naquela essência de autoridade, assim Deus usará com grande autoridade essas duas testemunhas. Estes têm poder para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas
todas quantas vezes quiserem. Meus amados irmãos, essas duas testemunhas, pregarão o Evangelho, serão perseguidas pela pessoa do anticristo, já na segunda parte, provavelmente da grande tribulação, os 3 anos e meio. Então, vejamos que o versículo 8 do capítulo 11 de Apocalipse: exagerão seu corpo, mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Exagerão seus corpos mortos. A besta matará as duas testemunhas, elas cairão onde caiu o Senhor, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, segundo o texto, nos abrange e nos dá a liberdade de poder entender desta forma. E jazerão seus corpos, e finalmente a besta matará as duas testemunhas, elas cairão onde caiu seu Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguirem, também vos perseguirão a vós, conforme João 15:20, na praça da grande cidade. O termo grande cidade neste livro é um termo técnico para indicar a cidade de Roma, a grande Babilônia, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Essa cidade é chamada também da grande Babilônia, em Apocalipse capítulo 14, versículo 18. Mas ao do texto em foco não se refere à cidade de Roma, mas sim à cidade de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os homens são maus diante da presença de Deus. Sodoma e Gomorra era um exemplo para que naquela grande tribulação, a cidade de Jerusalém, onde morreu o Senhor, ressuscitou e foi crucificado, que significa agora espiritualmente Sodoma e Egito. Vários escritores renomados afirmam que Jerusalém é assim chamada. Sodoma e Egito são lugares representantes de profunda iniquidade. O Egito é o contínuo símbolo do mundanismo e da maldade opressiva, e Jerusalém, a cidade do grande rei, e assim denominada por causa de suas iniquidades, como já falei. Dela diz o Senhor: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora da cidade, conforme Lucas capítulo 13, versículo 33. Evidentemente as duas testemunhas serão mortas numa das praças principais de Jerusalém, naquela que fica em frente à porta das águas, conforme Esdra capítulo 8, versículo de 1 a 3. Vamos ler aqui para tirar a dúvida. Esdra capítulo 1. Deixa eu ver se eu acho esse versículo para nós. Capítulo 8, versículo de 1 a 3.
Estes, pois, são chefes de seus pais, como as águas genealogias, como a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia, no reino do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéia, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Artur, dos filhos de Secania e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele por genealogia se contaram até 150 homens. Então, vejamos que naquela que fica em frente à porta das águas, ou numa que circunda o Calvário, certamente vai ser nesta última. Homens de vários povos, versículo Apocalipse, vamos voltar aqui no livro de Apocalipse, para a gente terminar aqui esse comentário, porque é interessante este comentário, capítulo 11, versículo 9, 11 versículo 9, que diz assim: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. As duas testemunhas morrerão literalmente, exagerarão e colocarão seus corpos na praça, justamente uma das praças principais de Jerusalém, naquela que fica em frente da porta das águas, conforme Esdras capítulo 8, versículo de 1 a 3. E homens de povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. Gente, homens de vários povos, de vários países, de várias línguas, como é que vão saber que os seus corpos vão estar mortos naquela praça, justamente ali perto da praça de Jerusalém, uma das praças de Jerusalém? Como é que eles vão saber? Hoje a mídia, para saber de alguma coisa, ela vai lá, faz a reportagem, faz o anúncio, se prepara para que seja uma grande manchete, uma grande notícia. Provavelmente assim será também para o mundo inteiro a notícia daquelas duas testemunhas, louvado seja o nome do Senhor, que morrerão ali, e muitos povos, línguas, tribos e nações vão saber daquela morte literal e cruciante daquelas duas testemunhas que já gerarão seus corpos ali literalmente. E verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Os corpos das duas testemunhas jazerão expostos ao relento na praça da grande cidade por 3 dias e meio. Os cadáveres literais, irmãos, é literal, aqui fala de uma profecia literal, onde eles vão morrer, literal. As duas testemunhas serão rejeitados a tal insulto, a fim de prolongar a alegria feroz dos seguidores do anticristo. Do anticristo. É um assunto muito profundo. Vejamos aqui o que diz o outro comentarista. A Bíblia diz que os homens que adorarão a besta, o anticristo, eles vão dar presente uns aos outros. Por quê? Porque a palavra de Deus vai cessar ali em uma parte, porque as duas testemunhas vão morrer ali naquela praça. Gente, é
é demais. É esse. Veja esse versículo. Veja um comentarista aqui, outro comentarista, dizendo: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão seus corpos mortos sejam postos em sepulcro, não terão nem o respeito e nem a dignidade de colocar aqueles 2 corpos em sepulcro, mas até porque é um trabalhar de Deus naquele momento da grande tribulação. Capítulo 11, versículo 9 a 10 de Apocalipse. Para os antigos expositores bíblicos, era impossível explicar como homens de vários povos, tribos e línguas e nações veriam em Jerusalém 2 pessoas mortas. Era impossível. Outras pessoas de outros países saber de lá, vamos dar um exemplo, de lá do Japão, de lá da China, as pessoas saberem de que aquelas 2 testemunhas morrerão, em que o anticristo matará as 2 testemunhas, literal. Eles vão saber como. Então, como já falei, 2 pessoas mortas. Hoje se sabe que a televisão é a explicação. Isto nos faz pensar que a profecia, de parecer enigmático, terão uma resposta bem simples no futuro, como ocorre com essa profecia em relação à realidade atual. Aqueles 2 profetas serão contundentes em acusar o anticristo ou o seu governo, e irritarão sobremaneira os moradores da terra. A morte dos 2 serão bem-vinda aos ímpios. O regozijo e a troca de presentes são provas daquelas confraternização maligna. É preciso que seus corpos fiquem expostos para que ninguém mais o atormente. Gente, mas não fica por aí não. Não fica por aí. Não fica por aí. Não fica por aí. Existe um versículo que se confirma neste exato momento. Vejam que está no livro de Apocalipse, que quando aquelas 2 testemunhas, louvado seja Deus, serem mortas, você vê que o povo que seguirão ao anticristo, que serão cegas pela pessoa do anticristo, você vê no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. Isso é bíblico. Eu não estou falando aqui heresia, e não estou afirmando nada que é fora do padrão bíblico da palavra de Deus. Veja capítulo 11 e versículo 10. Veja: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Os que habitam sobre a terra. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele. A morte das 2 testemunhas serão de alegrias maligna, de um sentimento maligno com aquelas 2 pessoas, homens santos de Deus, 2 judeus da linhagem provavelmente judaica. Isso eu digo porque a palavra de Deus nos ensina: e os que habitam na terra se regozijarão
se regozijarão sobre ele. Eles, depois que as duas testemunhas foram mortas, as nações, segundo provavelmente, sem sombra de dúvida, será a mídia que vai publicar este acontecimento, esta notícia que será manchete em todo o mundo. Os dois personagens, os dois agentes de Deus serão reconhecidos publicamente durante o reinado cruel da besta. Isso nos faz lembrar de Moisés e Elias enquanto viveram, tá? Viveram aqui na terra, mas isso não prova, isto não quer dizer que seja Elias e Moisés, porque estes dois profetas, diz a Bíblia e os comentários, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Este tormento que os dois profetas, as duas testemunhas, atormentaram, era o evangelho do reino, do mesmo arrependimento. Porém, esse arrependimento será com dois objetivos, podemos dizer assim, dois dispositivos, que na época de hoje da graça, existe três dispositivos: a graça, a fé e o derramamento de sangue, que foi o de Cristo. Mas na grande tribulação, a grande tribulação será dois dispositivos que serão utilizados para aquelas pessoas que se arrependerem da sua maldade: a fé e o derramamento de sangue. Na grande tribulação, as duas testemunhas morreram, porque o anticristo o matou, mas a multidão se alegrará para trazer presentes, apertar a mão do outro. Ainda bem que eles morreram, acabaram-se tudo. Mas vejamos em seguida, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, como já tivemos ocasião de focalizar em notas anteriores sobre o paralelismo profético entre as duas testemunhas e Moisés e Elias, respectivamente. O aparecimento de Moisés e Elias dentro da 70ª semana da visão de Daniel, capítulo 9, versículo 27, seria indispensável trazer o testemunho da lei, que é Moisés, e dos profetas, que é Elias, representado pelo Elias, o profeta. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, Deus exorta o seu povo para lembrar da lei de Moisés, e no versículo seguinte diz: eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível, dia do Senhor. Segundo esse doutor Lark, que é um dos comentaristas sobre Apocalipse, representante da escola futurista, interpreta literalmente as passagens, Malaquias capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 17, versículo 11. Ele então acha que trata-se de Moisés e Elias, e explica que, segundo Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, Elias vai voltar como arauto do grande e terrível dia do Senhor. Esse é um comentário dele, é o que ele pensa. Isto não teria cumprido em João Batista de Laque, porque ele só anunciou a primeira vinda de Cristo e o julgamento. Ele foge às afirmativas de Cristo em Mateus capítulo 11, versículo 1 a 14, de que João era Elias, achando que Jesus quis significar com essa expressão que João seria Elias se o mundo recebesse o reino. O mundo rejeitou a Jesus e o seu reino, portanto João não seria Elias. Meus amados irmãos, achando que eu ia terminar esse comentário, mas é muito bom, vejamos aqui o versículo 11 do capítulo 11 de Apocalipse. Porém, esse comentarista
interpreta literalmente as passagens, capítulo 4, versículo 4 de Malaquias, e Mateus capítulo 17, versículo 11. Ele então acha que se trata de Moisés e Elias. Porém, segundo a Bíblia, não há nomes, mas há uma pequena semelhança dos trabalhos que Elias e Moisés faziam. Isso não quer dizer que seja Moisés e Elias, tá? Porque o mesmo Espírito que operou em Moisés e Elias, com certeza vai trabalhar nessas duas testemunhas para a glória de Deus Pai. Mas vejamos aqui, versículo 11 do capítulo 11 de Apocalipse. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus puseram sobre os seus pés, entrou nele e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Provavelmente a mídia gravando aquilo tudo. De súbito, de repente de Deus, o Espírito de vida que deu vida a Lázaro, que deu vida a filha de Jairo, que deu vida ao filho da viúva de Naim, que deu vida àquele soldado que, quando Eliseu caiu dentro da cova, o soldado recebeu vida. Naquele momento, o Espírito de vida, louvado seja Deus, entrará na vida daquelas duas testemunhas, e eles de súbito se levantarão e ressuscitarão. Aleluia. O Espírito de vida vindo de Deus, capítulo 11, versículo 11 de Apocalipse. A ressurreição destes 2 profetas foi produzida por toque, ou pelo toque de Deus. Deus é a fonte de toda a vida. O que foi feito não poderá ser sem a intervenção divina. Sua ressurreição e ascensão produzirá profunda impressão sobre os judeus. Nunca mais poderão negar a morte. E a ressurreição e a ascensão destes 2 personagens. Desta maneira, as 2 testemunhas realizarão seu propósito principal mediante a sua morte, do mesmo modo que Jesus. No versículo seguinte, as 2 testemunhas são convidadas por uma vez, quiçá, a voz de Cristo, escutar a voz de Cristo, subicar. A ascensão de Cristo foi realizada na presença de seus amigos, conforme em Atos capítulo 1, versículo 9. Assim aconteceu também com Elias o tisbita, conforme em 2 Reis capítulo 11, capítulo 2, versículo 11. Mas a ascensão destas 2 testemunhas ressurreta deu-se a vida, deu-se a vista dos seus inimigos, conforme capítulo 11 de Apocalipse, versículo 12. O Dr. Roxo diz que o último capítulo sempre é descrito no céu. Assim, mediante a ressurreição das 2 testemunhas, elas serão justificadas aos olhos do mundo. O testemunho delas serão considerado, então verás o idôneo, verdadeiro e eficaz. E ouviram uma grande voz do céu que ele dizia, capítulo 11, versículo 12 de Apocalipse. As 2 testemunhas ouvirão uma grande voz que ele dizia: subi cá, ou vem cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Assim como Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo, assim as 2 testemunhas serão
tomada numa nuvem, seus inimigos os viram e vão ver. Meus amados irmãos, já falamos sobre as duas testemunhas, que será provavelmente 2 judeus que pregarão o evangelho, com os 144 mil, tá? Os 144 mil e os restantes dos gentios que se converterem a Cristo naquele grande dia, no dia da grande tribulação, e não aceitarem o plano diabólico da pessoa do anticristo, e os remanescentes de Israel. Só para tirar uma dúvida, capítulo 12 de Apocalipse fala de uma mulher aqui que simboliza a nação de Israel. Capítulo 12, tá? Versículo 1 de Apocalipse fala que os remanescentes de Israel, tá? Assim como Hitler na sua Segunda Guerra Mundial marcava todos os judeus, quem eram judeus e quem não era, para aniquilar, para matar, para destruir. Hitler não só matou os judeus, mas ele matou e destruiu muitas vidas, e tomando os países circunvizinhos daquela guerra mundial, daquela Segunda Guerra. Assim o anticristo não só destruirá, porque o alvo, na verdade, será Israel. Capítulo 9, versículo 24 em diante de Daniel, que ele firmará um concerto com muitos na metade de uma semana, porém na metade da mesma semana, que são a segunda parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai quebrar o pacto, vai desfazer toda a aliança com Israel e vai atacar Israel, e aí Israel vai cair em si e vai lutar contra o anticristo. E aí é que o Senhor aparecerá no céu e salvará a Israel da mão do inimigo e da sua triunidade satânica, porque é a Bíblia que afirma, que confirma os versículos, que está baseado na sua palavra. Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante. Eu queria ler aqui para os irmãos para terminar. Daniel caiu bem em cima. Capítulo 9, versículo 25, para terminar aqui. Versículo 27. E ele, o anticristo, a pessoa do anticristo, fará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos, e na metade da semana quebrará o concerto, a aliança. Os 3 primeiros anos e meio será de uma falsa paz, e na metade da semana, na outra metade dos 3 anos e meio, os 3 dias e meio, que na linguagem profética é os 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Ele vai parar de fazer o sacrifício. No terceiro tempo, provavelmente, fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Esse assolador também fala do anticristo, e isto será até a consumação, até o final, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tudo está no projeto de Deus destruir a sua triunidade satânica. Mas essa mulher aqui no capítulo 12 de Apocalipse simboliza a mulher que será Israel na grande tribulação. Eu quero agradecer a Deus por esse momento e espero que esse vídeo chegue aos irmãos
em nome de Jesus, que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor. E eu quero dizer aqui para os irmãos que não falei nada fora da palavra de Deus e dos comentários que assim sucedem, para que a gente possamos aprender sobre a Bíblia Sagrada e os extra-bíblicos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.